Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com muito carinho que aqui nos encontramos em mais esta quarta-feira para nossos estudos semanais. Sempre uma mensagem para nossa meditação. Hoje com o tema Jesus veio. Então, análise que o nosso querido Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz uma reflexão em torno dos exemplos que Jesus nos trouxe para a nossa vida. Como sempre fazemos, trazemos estudos para avaliarmos a nossa conduta, aquilo que podemos fazer para melhorarmos dentro do esforço que devemos ter para que possamos cumprir com o melhor possível na presente existência. Antes, porém, está aí na nossa tela o WhatsApp, o Instagram, para que vocês possam estar divulgando esse nosso trabalho, que é o estudo, e no final a gente mostra o trabalho social de uma campanha permanente que nós fazemos em nossa casa. Esses nomes, através do WhatsApp, nomes para tratamento para aquelas pessoas, né, que estão acamadas, não podem se locomover, não têm condições de estar presente em nossa reunião, que acontece toda segunda-feira às 20 horas, aqui em Sobradinho, que é a nossa instituição, é um trabalho presencial. E nós, então, ao final do nosso estudo, fazemos uma oração em favor desses irmãos e encaminhamos esses nomes para o nosso trabalho de oração também presencialmente, tá bom? Nós vamos colocar para vocês aí a leitura do trecho do Evangelho selecionado por Emmanuel. Em seguida faremos a nossa oração e voltamos aí para analisar e avaliar essa curta mensagem que Emmanuel nos traz com esse título: Jesus veio, para que a gente possa apreciar a sua profundidade, orientando as nossas vidas ao longo da nossa existência. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Paulo, em carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, nos traz essa maravilha que Emmanuel vai avaliar esse trecho do Evangelho. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento até Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido e amado Mestre, numa lembrança carinhosa de Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os lares, Mãe de todas as mães, Mãe de todos nós, para que as suas bênçãos e o teu manto de amor, juntamente com todas as bênçãos divinas de Jesus, nosso governador planetário e que coordena nossas vidas, possamos absorver os conteúdos espirituais trazidos pela espiritualidade para melhor conduzir as nossas vidas, e que essas bênçãos não só envolvam nossos lares, como possa envolver a qualquer ser na face da terra e no plano espiritual, tão necessitados que somos dessas bênçãos divinas,
Obrigado, Senhor, que a tua paz e o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos ver a preciosidade que Emmanuel, no capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz com essa passagem, uma mensagem curta, mas confirma, reafirma a posição do Mestre Jesus em nosso planeta, nos trazendo exemplos desde o seu nascimento, mostrando que está conosco, ao nosso lado, sempre. Então vamos ver de que maneira Emmanuel nos traz a sua palavra. Muitos discípulos, vamos lá? Ok. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz da ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. E olha o que Emmanuel fala em relação a isso. Entretanto, tais reclamações não são justas. E ele vai então comparar com a postura de Jesus entre nós. Olha que bacana. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tem um livro de Áureo, Espírito Áureo, Universo e Vida. Um livro espetacular. E lá, Áureo nos traz belíssimas lições, no qual fala de Jesus, da sua vinda, da sua presença no planeta Terra, e narra numa maestria extraordinária, mostrando esse momento em que ele se assemelha aos homens e mostra o caminho percorrido para que assim acontecesse. Vale a pena, quem não conhece, Universo e Vida, de Áureo, psicografia do médium Hernani Trindade Santana, e que vai colaborar com o entendimento e com essas palavras de Emmanuel para que nós possamos valorizar a presença do Mestre, o trabalho que ele realizou, para trazer exemplos fiéis e importantes para a nossa caminhada espiritual. Na sequência, Emmanuel fala assim, não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. Jesus foi todo exemplo. Todos os seus atos, todos os feitos aqui realizados foram de extrema importância, onde nos trouxe exemplos de como se comportar
como se postar diante do próximo, vivenciando os ensinamentos divinos. Na prática, e nos deixando claro que todos nós podemos sim colocar em prática os ensinamentos que ele nos trouxe. Hoje ou amanhã haveremos de vivermos os exemplos verdadeiros que o Cristo nos trouxe. E Emmanuel, de uma maneira tão bacana, nos fala do ajustamento para a nossa realidade, para que possamos entender que o Cristo não está lá, mas esteve e está aqui do nosso lado o tempo todo, nos recordando que é possível colocarmos em prática os seus ensinamentos. Fácil não é, mas toda essa orientação, toda essa vida exemplificada, reafirmada por grandes espíritos, que nos trazem lições belíssimas, é para provar para nós o seu objetivo e o sentido de tudo isso, e que é possível sim colocarmos em prática esses ensinamentos. Na sequência, ele fala assim: o exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ao mesmo tempo que ele mostra a simplicidade do Mestre para conosco, ele fala que é uma lição demasiado profunda, porque é a única solução para o processo evolutivo nosso, para que possamos alcançar a evolução. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. Não é por aí, não faz sentido. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se nós não alcançamos as culminâncias do Cristo, que façamos o seu exemplo junto ao nosso próximo. E Jesus era, lógico, tinha consciência de quem ele estava lidando, mas isso não impediu da simplicidade e de estar próximo aos seus irmãos, a nós, espíritos tão imperfeitos e inferiores. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele como Jesus, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. É muito bacana isso aqui. Que ele quer mostrar como podemos fazer a exemplo de Jesus. Se teu irmão não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. E ele conclui assim: recorda a demonstração do Mestre Divino para vir a nós. Aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado.
como falamos, uma curta lição, mas de profundo ensinamento para nós, mostrando que Jesus, desde o seu aparecimento, desde o seu nascimento, até a sua morte na cruz, é um exemplo vivo para nós e que deu sequência a isso depois, na ressurreição e até hoje, mostrando que está presente em nossas vidas. Então, meditemos nesse ensinamento divino e entendamos. Emmanuel, em momento algum, está nos comparando com Cristo, com os espíritos superiores. Não. Ele mesmo afirma que ninguém alcançou a plenitude do Cristo, mas ele exemplificou diante dos mais humildes, para nós espíritos atrasados, inferiores. E se nós não podemos alcançar essa angelitude agora, mas podemos conviver com os nossos irmãos, pois nós ainda nos encontramos em faixas inferiores, mas que esses pequenos gestos, a exemplo do Cristo, podemos fazer sim, e aos poucos conquistando os recursos de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Que essa lição fique para nós, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para que possamos, mais uma vez, pegar um pouco desse conteúdo extraordinário e vivenciarmos dentro da nossa realidade, dentro do esforço pessoal, para nos tornar melhores. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Convidamos a todos agora ao momento de oração, de encerramento do nosso estudo e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento durante a semana e aos que já se encontram em nosso caderno de tratamento. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de leitura, de entendimento dos teus ensinamentos através de espíritos superiores que nos trazem suas explicações, as suas orientações para melhor entendimento das tuas passagens do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a colocarmos a nossa mente em condições de assimilar esses ensinamentos, bem como o nosso campo íntimo, o nosso coração, para que o nosso sentimento se ajuste a essas orientações e a esse campo vibratório no qual pedimos o amor da tua bondade divina através dos mensageiros de luz, através de Mãe Maria Santíssima, para que nos envolva todos no seu ponto de amor e que esse campo de luz possa envolver os nossos irmãos que mandaram seus nomes, aqueles companheiros que estão acamados, estão hospitalizados, estão doentes, estão necessitando da tua luz, do teu amor, das tuas energias, principalmente para o preparo íntimo e espiritual, absorvendo forças para enfrentar as dificuldades naturais e tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que a tua luz, que o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, estamos encerrando aí o nosso estudo e, como sempre, nós colocamos aí o nosso trabalho social com a distribuição de cesta básica e com o enxovalzinho das nossas mães carentes, né? E os itens que compõem aí a cesta básica e o enxovalzinho, tá bom? E aqui os dados que você precisa para continuar nos ajudando, contribuindo conosco e passando para aqueles outros que possam nos ajudar. Às vezes nós temos amigos, tantas pessoas querendo
contribuir, não conhece uma instituição séria, um trabalho sério. Então está aí a oportunidade e sempre o nosso convite para que possamos trazê-los para o nosso trabalho social. Precisa agendar não, né? Toda terça-feira às 18h30 na Nova Colina e toda quinta-feira a partir dessa semana no antigo posto, que nós vamos abrir um dia de trabalho lá também. Os companheiros da nossa instituição, nós já explicamos, onde nós estamos preparando para iniciar uma creche e vamos abrir também, retomar esse trabalho, só que na quinta-feira às 19h30. Terça-feira na Nova Colina às 18h30, aqui em Sobradinho 2 na AR3, a R1, lá na Nova Colina, terça-feira, 18h30. Aqui em Sobradinho 2, na R1, nós vamos, onde era o trabalho social nosso, trabalho do posto, nós vamos reiniciar na quinta-feira, às 19h30, para que possamos ter oportunidade para aqueles que quiserem participar desse trabalho. Tá bom? Muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos aqui com mais um estudo, sempre na quarta-feira às 20 horas. Por favor, curta o nosso vídeo, aprecie o nosso trabalho de conteúdo espiritual e de trabalho social, tá bom? Então é muito importante isso aí. Mateus vai colocar mais uma vez aí o WhatsApp, o nosso Instagram, para que tenhamos aí as divulgações necessárias, não é isso? Para que a gente possa ampliar o nosso trabalho. Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Até quarta-feira que vem. Um abraço e um beijo a todos. Até lá. Tchau.